Mas se ele perguntar, se fosse um caso de aconselhamento matrimonial, né? E aí ele me perguntasse, relatou o problema que está acontecendo, e depois, logo assim que ele relata, ele diz, e aí, o que o senhor acha então que eu devo fazer com minha esposa, que eu devo falar para minha esposa, como o senhor acha que deve ser a minha atitude? E aquele não é o momento. A neutralidade, ela tem uma postura muito interessante. A neutralidade, Freud, quando vai estabelecer esse comportamento por parte do analista, ele se utiliza da filosofia. Ele vai utilizar o método da maiêutica. A palavra maiêutica vem do grego, que é parto, né? Então, Sócrates, ele utiliza um método. Esse método, inclusive, é que vai fazer com que se crie uma estrutura científica padronizada, que ele cria um padrão para a filosofia. E aí, o primeiro conhecimento maiêutica tem tudo a ver com a frase que se torna máxima na filosofia socrática, que é conhece-te a ti mesmo. Que o conhecimento mais importante é aquele que precisa partir, que precisa nascer, daí maiêutica, parto, que precisa nascer de um processo de investigação do indivíduo a partir do conhecimento prévio que ele tem sobre aquela pergunta que ele está fazendo. A fonte a ser perguntada deve ser a minha própria consciência, o meu próprio conhecimento. O que eu sei disso? Porque uma pergunta não pode brotar da ignorância. Uma pergunta brota de algo que se conheça, de um conhecimento que ele pode ser mínimo, que geralmente numa pergunta nós só expomos uma parte do que sabemos. E aí, quando alguém perguntava a Sócrates, Sócrates devolvia a pergunta para que aquela pergunta viesse acompanhada de um arcabouço, de um conhecimento que o indivíduo já poderia ter. Ou seja, o que você está me perguntando, eu quero que você dê à luz ao conhecimento que você já possui acerca disso. E aí, o método instituído é o método da maiêutica. O que Freud vai chamar de neutralidade é exatamente o momento em que o analista ele não interfere, pelo contrário, se houver interferência, deve ser exatamente para que o paciente continue falando, para que ele dê à luz aquilo que está no inconsciente dele.